Boa noite, agradeço a presença do público, todos e todas. Hoje temos uma mesa de conversa intitulada Encruzilhadas em Movimento, Corpo Inscrito e Pensamento Ventania, no qual buscaremos tocar brevemente no cenário literário brasileiro e a construção de imagens do corpo com especial ênfase nas produções de Miriam Alves e suas formas de pensar, construir e contra-argumentar o imaginário social brasileiro sobre o corpo negro feminino. As nossas convidadas são Miriam Alves, poeta, ensaísta, contista, romancista de literatura negra. Também atua como palestrante em diversas universidades, centros de estudo e outras instituições. Com mais de 40 anos de trajetória literária, se envolveu em projetos como Cadernos Negros, Quilombo Hoje, além de mais de uma dezena de livros publicados tanto no Brasil quanto fora. Compondo a mesa junto com Miriam, temos Juliana Sankofa, escritora, ativista e pesquisadora, com ênfase em estudos literários. Participou do projeto também, Cadernos Negros, publicou o livro Comovida como o Diabo, e atualmente desenvolve uma pesquisa de doutorado na área da literatura sobre os trabalhos de Miriam Alves. Eu agradeço novamente a presença de todos, e a dinâmica é a dinâmica habitual, né? As convidadas apresentam e depois a gente abre para a interação do público. Por favor, Juliana. Canta pra aceitar o axé, oh! Canta pra aceitar o axé. Canta pra aceitar o axé, oh! Canta pra aceitar o axé. Canta pra aceitar o axé, Tá ligado já? Ei, boa noite. Meu nome é Juliana Sankofa. E que prazer estar aqui em Curitiba, ainda ao lado da minha mestre. Eu sou pesquisadora, mas a academia não me forma, só me dá o título. Quem me forma mesmo é aquilo que a Nilma Lino Gomes fala, Movimento Negro Educador. E, ao longo da minha trajetória, eu tenho a Miriam como uma das principais mestres do que me ensina assim, de melhor sobre a literatura negra brasileira. Estar aqui é simbólico, em todos os aspectos, ao lado dela. É uma tarefa difícil, poderosa, emocionada ao mesmo tempo. O meu corpo, ele não é o corpo da bala. O meu corpo, ele não é o corpo da bala, ele é o corpo da poesia, da literatura. Quando a gente pensa em corpo, nas narrativas hegemônicas, é um corpo exposto, né? O Ocidente criou um corpo exposto, que não tem orelha, não tem cabelo, não tem pele. Aí, nas narrativas literárias hegemônicas, a gente vê uma representação literária de um corpo que sequer é universal, ele não tem cor, ele não tem nada. E ainda querem que a gente se identifique com essa narrativa, né? Mas aí, quando começamos a ver maior visibilidade na literatura negra brasileira, ela sempre existiu, gente. Não é uma vertente da literatura brasileira. Literatura negra, literatura de mulheres não é vertente. A gente tem uma literatura brasileira no plural e, pelas relações de poder, roubaram de uma maneira muito cruel a noção de que literatura brasileira é uma literatura de brancos. Nada contra brancos, até tem amigos brancos, não é isso.
Não é isso. Eu trato como da família. Vai chegar uma daqui a pouco aí, ó. Que isso, tá empregando, hein? A burguesia adora, a elite negra tá chegando com tudo, hein? Ó, finalmente. E essa narrativa literária, que de alguma forma dialoga com uma narrativa histórica de um corpo humano universal, ela preteriu todas as outras características corporais possíveis. Quando eu leio um poema de escritores negros, quando eu leio os poemas de Miriam, ou os romances de Miriam, eu falo, esse personagem tem cor. Que diferente. Eu consigo me identificar. Aquela tal cartaz que a gente aprende na aula de literatura, eu sinto com a literatura negra, porque o meu corpo está sendo inscrito nessa literatura negra. E não é um corpo de bala. Às vezes tem um corpo de bala lá, mas não é só o corpo de bala. Como eu estudo Miriam Alves, eu vou falar um pouco da percepção do que eu tenho feito na minha pesquisa sobre o romance, os romances de Miriam, mas hoje eu vou contar um pouquinho o que eu estou lidando com o Maréia, que, para mim, é um livro assim, que você lê e fala, porra, em todos os aspectos. Tipo, é uma coisa que me fez parar um pouco e falar assim, eu vou ler de novo, e de novo, e de novo, de tão bom. Não vou dar spoiler, porque a autora me mata, mas eu vou trazer um pouco da minha percepção que eu estou levando, quase me matou aqui agora, né? Um pouco da minha percepção do que eu tenho feito a partir das teorias hegemônicas no meu trabalho. Eu não trato sobre a representação do corpo, eu estou discutindo um conceito que eu criei para se pensar a narrativa de Miriam, e também se pode pensar os poemas também, que é o conceito de poética epistêmica. Primeiro eu coloco no conceito tudo que dizem que a gente não faz. A gente não faz literatura e a gente não faz ciência. Aí eu discuto como que se dá essa circulação de saberes dentro da obra, como que ela mobiliza isso em termos estruturais mesmo, pegando as teorias hegemônicas da estilística, do discurso, para poder trazer até certo ponto o que se dá para explicar a partir dessas teorias. Claro, colocando todas essas teorias em nota de rodapé, que eu não sou obrigada. O corpo, no romance, por exemplo, ele aparece de uma forma ontológica, vamos dizer assim, de ela da narradora apresentar personagens complexos, tanto brancos como negros. Há na literatura brasileira, ao longo da história, uma representação dos sujeitos negros de um modo muito objetificado, distante. No romance Maréia, por exemplo, cada um tem uma complexidade que você observa assim, não, esse é tal personagem, esse é aquele. Quando você lê a narrativa hegemônica, você não sabe de que negro que eles estão falando. É uma coisa como se a gente não tivesse subjetividade, como se fosse só um objeto sendo descrito. Dentro da teoria literária, a gente discute mesmo a noção de arquivo. Arquivo é uma coisa materialmente fixável, que se pode encontrar em museus, inclusive. E a teoria ela coloca que o arquivo ele é maravilhoso, inclusive.
Nossa, o arquivo é tipo assim, perfeito, representa todas nós. Não representa, não. Não estou falando daqui, não, tá, gente? Eles estão patrocinando. Oh, perdão! Não é nada disso, não, diretora? Não é nada disso, não, diretora. Depois a gente conversa. Nada. Que isso? Eita, Deus. Perdão. Mentira, perdão, nada. Aí tem uma teórica, uma intelectual branca, porque brancos são intelectuais também, tá, gente? Vamos parar de excluir o pessoal, viu? A Leda Hashman, que ela fala que o arquivo ele reproduz o passado de uma maneira assim única, ele é fiel ao passado e que o arquivo ele tem que ser valorizado pelo Ocidente, tem que ser respeitado. Até certo ponto eu concordo com ela, né? Porque se não preservar, como que a gente vai jogar fogo? Não tem como, tem que preservar mesmo. E que a escrita ela é o principal cerne desse arquivo. Por isso que a fala na sociedade como a nossa, colonizada, ela não tem um status de confiável, né? Falou, está falado. Está escrito o que importa. Só que, se o arquivo está na escrita, a gente vive um regime da escrita, em que os discursos são selecionados, são impostos de uma maneira muito sorridente, inclusive. E pegando essa teoria da Hashman, pensando a escrita como arquivo, na narrativa de Maré, a gente percebe a possibilidade de considerar o corpo como um arquivo. Eles primeiro escravizaram o corpo, gente. Eles não pegaram... Ô, gente, a minha amiga branca chegou aqui, ninguém me avisou. Olha o seu lugar aqui no lenço rosa, aqui, ó. Viu? Tem cota. Aqui, antes de me acusar de... antes de me acusar de racismo reverso. Aí, ó, falei que eu trato como da família. Assuma a sua cota. Não, adoro. Mas é cota. É cota, é cota. Mas é cota, é cota. É cota. A cota. Essas políticas públicas têm que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar. Tem que reservar uma cota. É da família. É da família. É da família. Oh, vocês acharam que eu estava zoando? É da família. Ela... e chega atrasado ainda, não usa o privilégio direito, não. Branquice é foda, é foda, é foda, é foda. Eu já falei. Mas depois eu vou conversar com ela, que isso não se faz. Religa, meu. É difícil sustentar um totem branco hoje em dia, sabe? Não. Desconcentrou ela. Me desconcentrou. Tá vendo Atraso. Tá vendo o que você fez? Você tem... Ai, gente, a branquitude tem que acabar. E esse corpo, visto como arquivo, é um dos focos do capítulo que eu estou escrevendo, terminando de escrever, o segundo capítulo. E eu mexo com essa ideia da escrita como um regime. E é esse regime que vai definir até as premiações literárias, de alguma forma. Então, a escrita é um regime e o corpo como arquivo, pensando nesse corpo, nesse sujeito, e principalmente quando há na obra a representação do corpo negro, a gente observa uma mobilização de saberes africanos, de origem africana, por exemplo, questões sobre oralidade, muito potentes nessa narrativa. E eu coloco esse corpo representado nessa obra como um corpo-arquivo,
e trago uma discussão sobre como o regime da escrita ele cristalizou saberes no único código. Saberes, a gente tem uma escrita que é totalmente controlada pelo poder. É por isso que a gente tem uma norma culta. Norma culta. É por isso que a escrita é de um jeito e a voz é de outra. A voz não pode ser controlada, mas os corpos podem. Eles primeiro invadiram os corpos, depois as terras, viu, gente? Essa foi a ordem. E como eles invadiram os corpos, trazendo a força para esse continente. E em Maréia, que eu não vou dar spoiler, há uma possibilidade de interpretação a partir desse viés. Hater Ela não deu, não, é para não dar spoiler. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu estou me controlando para não dar spoiler mesmo, assim. Não, porque a vontade é. Né? A vontade é. Maré me dá vontade de falar assim, ó, gente, é assim, assado e bah. No final, é o final. E trazendo essa noção de corpo como arquivo, pensando a tradição oral, a partir da perspectiva do Rampatepá, que é um mestre da oralidade, que é um intelectual da falecida, tá, gente? Eu falo no presente, que, para mim, eles não morrem. É um intelectual da oralidade, que veio mesmo do seio da comunidade oral. Ele traz que o saber está no corpo. O saber está nesse corpo. Mas o que a gente vê na sociedade brasileira é uma desqualificação do saber a partir do corpo. Eles nem nos escutam. Por que todos os pioneiros são brancos? O corpo é só um detalhe, né? E quanto a literatura negra, de modo geral, representa corpos negros, com cabelo, pele, tamanhos, aí não é literatura, é ativismo. Não é literatura, é ativismo. Não tem como ser literatura. Vocês estão muito ideológicos. Não pode pintar o corpo, não, gente. O corpo, ele importa muito quando se pensa literatura. Mas segundo a hegemonia, há uma morte do autor, né? A Miriam está viva aqui, tá, gente? Há uma morte do autor. Quando os corpos que começaram a escrever literatura começaram a ser de mulheres, de negros, homens brancos começaram a querer a morte do autor, assim. Eu imagino um dia, pela manhã, eles acordando e falando assim, não, vou matar o autor. Vou matar essa figura, porque chega, né? O texto ele é neutro, ele não tem nada do corpo de quem escreve. Tem, gente, muito do corpo de quem escreve. E eu vou dar essas considerações, por enquanto, sobre isso, para não dar spoiler, porque senão eu estou no mesmo hotel que Miriam, entendeu? Se eu não tivesse, aí eu poderia assim, falar e depois ir embora correndo. Mas o corpo ele está na palavra. O corpo é palavra, e quando se oculta o corpo, está se ocultando a palavra de alguma forma. Então, a literatura negra ela serve para colocar o nosso corpo dentro da representação, porque representação literária ela não é representação social, mas ela se alimenta da representação social para se existir. Então, a literatura ela não é verdade, mas ela dialoga com a verdade. E se as nossas literaturas negras
elas não alcançam a visibilidade que deveriam existir, eles estão ocultando corpos ao longo da história da literatura. E quando eu falo que essa literatura ela não é brasileira, me dá uma raiva. Como assim não é brasileira? Pode uma coisa dessa, Miriam? Não pode. Às vezes eu penso, será que eu sou brasileira? Você é africana, você é afrodescendente, pô. Quê? Você é afrodescendente, pô. Não nasci brasileira. Não nasceu brasileira. Você é afrodescendente. 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 Literatura negra? Literatura negra? Que isso? Não nasci brasileira. Afrodescendente, afrodiaspórico. Não nasci brasileira. Afrodescendente. Não nasci brasileira. Africana. Nasci negra. Afrodescendente. Crespos revelados. Afrodescendente. E nos conflitos diários foram Afrodescendente. tornados. Afrodescendente. Até do ferro que alisava, mas que Afrodescendente. jamais acariciava. Não nasci. Afrodescendente. Fui concebida Afrodescendente. à imagem e semelhança dos anônimos. Afrodescendente. Entendi. Por que no espelho se ocultava a minha face? Afrodescendente. Por que eu pronunciava apenas o silêncio? Mesmo quando eu sabia a resposta da pergunta da professora, eu jamais respondi. Eu tinha medo de errar e a todo momento eu sentia que errava. Errava até o jeito de respirar. Afrodescendente. Descendente de Não escravo. nasci. Descendente de escravo. Sobrevivi. Por ter sobrevivido, eu escrevo. Descendente de escravo. Obrigada, gente. Adoro! Preto, sim. Agora, bom, essa minha participação, gente, só foi uma performance, tá? Não é o que eu estou pensando. Bom, vamos... Eu posso tirar aqui? Você tira para mim, querido, aqui. Eu sou meio estabanada aqui. Aí, de repente, vem tudo em cima de mim. Então, o que eu vou falar? Eu e Juju, primeiro, eu agradeço o convite, tá? Está a possibilidade de estar aqui, a presença de todos e da diretora, né? A diretora. E, assim, estou muito emocionada de estar nessa mesa com a Juliana Sankofa. A nossa amizade vem para mais de 10 anos. E só aconteceu porque existe literatura. A Juliana Sankofa, ela recebeu e leu aquele livro Mulher Matiz, e ela, até aquele momento de vida dela, ela não sabia que o preto escrevia. E, quando ela viu a minha foto, ela enlouqueceu e gostou muito. Isso tudo que ela me contou depois, tá, gente? Então, assim, ela gostou muito do que leu. E como que eu conheci a Juliana Sankofa? Ela entrou no meu PV do Facebook, o falecido Facebook, né? Então, ninguém mais passa por lá. Aí, assim, e falou assim: eu sou estudante aqui de Minas, você fala comigo? Eu comecei a falar com ela por ali, e ela trazendo várias questões de literaturas, estava em Viçosa na época, né? E como que estava difícil dentro da faculdade fazer letra, falar de literatura negra e tal. Bom, aí essa é uma outra conversa que vai ficar para um outro tempo, tá, Ju? Eu já te dedei.
mim, por favor. Sim. Deixa aberto. E assim, para vir para cá, nós estávamos assim, gente, vai ser tanta emoção, porque eu conheci a Ju graduanda, e ela está fazendo doutorado. É muito tempo. E todo esse tempo a gente sempre conversou de literatura, ou por telefone, e por isso que ela disse que sou a mestre dela, porque ela dizia assim, o professor não quer que entre isso. Aí a gente começava a discutir, conversava assim à distância. E aí eu vi o crescimento teórico dessa profissional de literatura, sabe? Essa intelectual de literatura. E eu estava muito... E a Ana Dandara, que é a minha filha, e minha assistente, a filha é coincidência, a assistente eu contratei. Tá? Então, eu falando com ela, dizia assim, eu estou muito insegura de estar numa mesa com a Juliana. E ela falou, por quê? Eu falei, no começo, eu lia mais que ela. Agora ela traz teoria, livro, que eu nem sei de onde está tirando, essa mulher está tirando essas coisas. Aí a gente conversando, estou vendo que eu estou ficando para trás, porque as teorias, ela vai buscar teorias novas, coisas novas, e trabalhando com as coisas nossas. Aí eu falei, eu cheguei para ela hoje de manhã e falei, no café, eu falei, olha, eu tô, né, assim. Ela falou, vamos fazer o que a gente sempre faz, bagunça. Sempre fazemos bagunça. Que eu já participei de outras mesas com ela lá em Viçosa, então, de repente, a gente começa a fazer essas coisas que vocês viram, assim, de repente sai um poema, e ninguém sabe se a gente está brincando ou fazendo a palestra mesmo, o papo. E nessa, a gente conversando, vamos dar um nome nisso, né? E a gente deu o nome de Encruzilhadas em Movimento, Corpo Inscrito e Pensamento Ventania. Eu falei, a gente estava chapada, Ju? A gente tinha tomado... Eu gosto de cerveja e de vinho, né? Do resto eu não gosto, não. Eu gosto de cerveja e vinho. Falei, será que eu tinha tomado cerveja quando a gente conversou? Porque a gente conversou no WhatsApp, né? Ela falou, né, não sei. Eu falei, mas aí esse título é muito importante, por quê? A encruzilhada em movimento. O que é uma encruzilhada dentro da teoria, da ideologia, da vivência, né, que foi trazido pelo povo que foi capturado, que foi amarrado e escravizado? Foi a questão da encruzilhada. A encruzilhada o que é uma encruzilhada dentro dos conceitos de matriz africana. Encruzilhada é o lugar, é o ponto, é o meio onde acontece o vento, acontece o movimento, acontece a mudança para você poder seguir um dos caminhos daquelas 4 pontas. E quem comanda ali? Quem comanda aquele lugar? Exu. É ali que se dá o movimento, porque o Exu, na minha religião, né, na minha nação, ele é orixá. Então, ele é o orixá do movimento. E a ventania, aí já foi uma... Já puxei a brasa para a minha sardinha, mas que tem também uma verdade ali, que, na encruzilhada, a ventania faz o movimento em espiral para que você possa caminhar. Porque, enquanto a cultura branca tem a linearidade como forma de pensar, né? Então, você pega, é assim, né? A nossa forma de pensar é assim. E outra, quando uma criança negra tem essa forma de pensar assim, já vai logo num diagnóstico, deve ter espectro racista. Espectro racista todos têm, tá? Desculpa o ato falho. Dandara, juro que foi sem querer. Espectro... Não, foi sem querer, foi sem querer. Espectro racista. Não espectro. Espectro autista. Então, por quê? Porque pensa várias coisas ao mesmo tempo, porque é um pensamento espiralado, não é um linear. Linear é assim, primeiro, segundo, terceiro,
quarto. E o meu... Então, voltando a ser séria. Então, quando a gente deu esse nome, essa brincadeira, será que a gente estava chapada? Tal, mas não é, não. A gente pensou exatamente nesses elementos, porque esses elementos estão em nós. Por mais que eles tentaram tirar esses elementos nossos, da nossa cultura, esses elementos estão em nós. Eu tenho, aqui, nesse livro, eu faço isso, um poema em prosa longo, que são os fios partidos que ficam se religando na gente. Porque os fios partidos são... Agora vai o corpo. Os fios partidos são toda a corporalidade que arrebentaram quando nos escravizaram e trouxeram para cá. O que fizeram? Cortaram nossos cabelos, tiraram nossas roupas, tiraram nossa referência e pegaram os nossos corpos para trabalhar, mas também para descartar. Morreu, foi. Só que, dentro disso, não é assim que a coisa funciona. Eu percebi isso quando eu escrevi esse poema em 1993. Lancei esse ano, porque ninguém queria lançar. Então, eu tinha um amiguinho, que ele é muito bom em poesia, e ele é curador. Ele falou, daqui que eu faço. E fez, e está lindo. Desculpa, mas está lindo. E assim, então, porque o corpo, na concepção da onde nós fomos tirados, não é cabeça. Como que vocês aprenderam? Vamos lá, a musiquinha. Lé, 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 cabeça, e pé. Né? Cabeça, e pé. Não, a gente não é cabeça, não sei o que lá, e pé. A gente é tudo isso. Isso, com licença, sem microfone. Africana de corpo é o todo. É esse todo em que se manifestam todas, eu esqueci que estão gravando, e que se manifestam todas as questões da sua vida. Certo? Fora esse corpo visível, a gente acredita também que tem um outro corpo. Qual é o outro corpo? Que, para acolher esse corpo, tem toda uma... Os kardecistas chamam de aura. Vamos por aí que fica mais fácil. Tá? Tem toda uma aura que ilumina esse corpo. E essa aura é a defesa desse corpo. Com certeza é. Porque acho que vocês já passaram por isso. Quando você vai abraçar uma pessoa, você fala, não estou a fim de abraçar. E... como vai você? Não tem uma defesa, essa defesa. E quando eu dava, um dia eu estava dando uma palestra sobre erotismo, eu disse assim, fazer amor é uma coisa muito séria. Você pode não achar sério, mas é porque você abre essa aura para receber o outro. Quando você recebe o outro com tudo que o outro tem. Né? Imagina que essa minha aura linda, brilhante... Não muito também. Então, isso que eu vou levar para você. Então, esse é o corpo, né? E agora vamos ao resto da literatura e esse corpo. Quando eu comecei lá em Bolinhas, há 40 e poucos anos atrás, 41 já, a publicar, escrever, foi antes, eu comecei a entender isso aos poucos. E eu comecei a entender isso aos poucos quando me perguntavam assim, como é que você escreve? Eu falei, como é que eu escrevo?
Eu escrevo com a mão, né? Mas como, de onde você tira isso? Eu falei, de onde eu tiro isso? É como se fosse, eu sento, a coisa vem, eu escrevo, pesquiso, depois, com o evoluir das coisas, romance, conto, você vai pesquisando, aí você senta, a história vem toda, no meu caso, não tenho receita para ninguém, cada um com seus problemas, cada um com seus processos, né? Eu, como filha de Inhansã, meu processo é intenso. Pode ter uns filhos de Nanã, que é mais ponderado, de Omulu, de Oxóssi, são outras características. E tudo isso faz parte daquela aura que eu falei. Então, minha aura é intensa e intempestiva. E, então, eu comecei quando eu comecei a escrever, a mostrar o que eu escrevia, o que vinha assim, isso aqui não é poema. Tem muita pele. Oh, meu Deus, olha lá. Olha o meu corpo lá. Tem muita pele. E eu nunca conseguia entender por que o meu poema tinha muita pele. Não tinha pele no meu poema. Eu só consegui entender que o meu poema tinha pele quando eu encontrei o CUT, o escritor Luiz Silva CUT, lançando o Batuque de Tocaia na União Brasileira de Escritores, lá em São Paulo, e eu estava assim, eu tenho que publicar. Mas meu poema tem muita pele. Meu poema tem muita... O que é ter pele? Ai, meu Deus, o que é ter pele? Que é ser 7 pele do meu poema, né? Agora eu brinco com isso, na época do eu. Aí eu entrei no espaço, tinha uma média de 100 negros, mais ou menos, e um atabaque. Esse poema é de Carlos Assunção. É um senhor que tem 96 anos. 96? 97? Não, 7? 97 anos, está vivo. E esse poema foi lido pela primeira vez em 1956. Eu tinha 4 anos. E esse poema é longo, é bem longo. Ele tem uma página, acho que quase 2 páginas e meia. Mas, quando eu cheguei, eles estavam... O cara que estava declamando, declamou todinho, tá? Eu só declamo essa parte. Uma que foi a parte que eu decorei, e a outra... Eu tinha ele decor, porque a gente fez uma peça de teatro com ele e eu tive que decorar. Mas ele todinho, eu me emociono no meio, eu esqueço, sabe? Então, é um poema muito forte. Foi lido em 1956, na Frente Negra Brasileira. Se vocês não souberem o que é Frente Negra Brasileira, atualmente o Google fala, tá? Eu tive que ir atrás dos velhos que estavam vivos. Tá, né? Não, nessa não. A gente fez o lançamento de Lugar de Negro, no mesmo lugar lá, e aí ela estava. Ela estava. Não, nessa não, foi na outra. E que a gente na outra estava ela e o Carlos Assunção, lançando o protesto em 86. Aí eu olhei assim, né? Isso que é poema com pele, e eu fico. Então, pele era aquilo, não era aquilo. Chuva, guarda-chuva, guarda-chuva, plim, plim, plim. Ela ganhou o prêmio e eu não, né? Com o meu... Minha carne queimou na panela. Chuva, guarda-chuva, plim, plim, plim. Tá. Então, tinha uma outra implicação. E, quando eu falo um poema meu que está
nesse livro aqui. Esse livro aqui foi lançado ano passado e tem todos os poemas que eu publiquei. Esse livro tem 370 páginas, só os que eu publiquei, não que eu escrevi. Porque aí tinha, falsa modéstia, tinha que ser uns 3 volumes. Fora os que o meu computador comeu também. Aí, assim, e esse poema está lá. Aí, quando eu vejo a questão do corpo, minha carne queimou na panela. O que eu estou falando? Eu estou falando de todo um... eu fico com tanta raiva quando toco nisso que eu tenho que ranger os dentes para não xingar. Eu estou falando de um supliciamento. E esse supliciamento é dado nas escolas como coisa corriqueira para criança de 5, 6, 7, 8 anos. Você abre o livro na parte da escravidão, lá está. O que está? O que você vê? Aquele negro amarrado num poste com a bunda toda lanhada. Não tem nenhuma taja para cobrir a bunda do negro, porque bunda do negro nem proibida é, né? Não é bunda, entendeu? Só é bunda quando está na mulata e pelada. Né? Aí, assim, e aquilo tudo lanhado de chicote. Depois tem outras várias gravuras do Rugenda que eu, que estou com 72 anos de idade, tive vontade de fugir e nunca mais voltar da escola. E minha filha, que está com 36, estudou isso. Os meus sobrinhos netos, que estão com 6, 7 anos, estão estudando isso. E ninguém parou para pensar nisso. Quando eu entro no museu e vejo Dom João VI, eu falei, eu queria voltar na história e meter uma zarabatana envenenada na cara desse cara. Sabe? Aí eu não sei, né, com o efeito borboleta, o que seria o resto. Mas, pelo menos, alguma coisa eu fiz. Eu fico com muita raiva, gente. E, principalmente, que isso não saiu das cartilhas da escola. Esse é o corpo que eu tenho que identificar como negro. Eu não quero esse corpo. Você quer esse corpo? Você quer esse corpo? Eu não quero esse corpo. Eu nego esse corpo. Mas aí vou estar me negando porque só tem essa representatividade? Não. Vamos devagar. Vamos devagar com esse andor, porque o santo é de barro. Então, vamos falar desse corpo. Qual é o corpo que eu sou representado? Um corpo não identificável, um corpo invisível, um corpo supliciável, um corpo inaudito ou maldito, o corpo infalável, que é para usar a nova gramática, né? Que eu sou infalável, eu sou imbrochável, eu sou inquirido, né? Eu sou imaldita, sabe? A nova gramática é essa, né? Imbrochável, incomível e infalável. E esse é o corpo que eles dizem que eu tenho. Não, mas não dizem para mim agora. Dizem para mim quando eu tenho 5, 6, 7 anos. E é esse corpo que eu vou ter. É com esse corpo que eu vou viver. É que esse corpo vai ser sempre supliciado. Na escola, no supermercado, né? Agora, graças aos orixás do movimento, tem um pessoal de 20 e 30 anos que está fazendo um arraso nessa conversa. Eu estou gostando muito. Se é só papo de internet, tudo bem. A minha literatura ela era só papo de gente jogar folhetinho no viaduto de chá em São Paulo e depois, no lançamento, tinha 500, 2.000 pessoas. E todo mundo dizia, como é que a gente conseguia fazer isso? Eu falei, não sei, deve ser coisa de orixá. Porque a gente vai lá, não. E, na verdade, a coisa de orixá que eu digo assim, a gente tinha fome disso, a gente precisava disso. Então, quando chega a comida, e a gente quer isso. E a gente se alimenta disso, tanto que nós estamos com 45 anos de Cadernos Negros. Né? E qual é esse corpo que está em Caderno Negro? O corpo visível, o corpo sensível, o corpo em movimento. Vocês viram aqui o que eu fiz com o meu, né?
Eu não me movimentei à toa, nem ela. A gente está dizendo de que corpo a gente está falando. O corpo vivo, o corpo presente, esse é o defunto, tá? Porque esse negócio de corpo presente, na minha época, era o defunto de corpo presente. Então, era a missa com o corpo presente, era o defunto. Não, a gente está de corpo presente, presente. O corpo ancestral, quando a gente fala de... Eu falei de Oxóssi, falei de Exu, falei de Inhaçã. Aí, assim, são os corpos ancestrais. Mas esses orixás não têm corpos, não, eles estão se manifestando no meu. Né? Então, são os corpos ancestrais. E uma coisa muito importante, eu olho essa plateia negra aqui e vejo uma coisa, o corpo retomado. Porque esse corpo foi tomado de mim. Eu estou retomando esse corpo. Eu sou dono desse corpo. Meu corpo, meu andar, meu corpo, minhas regras, meu corpo, meu sentir, meu corpo, meu falar, meu corpo e o meu ver. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais iluminado, lindo como eu? Não, querida, você é tudo. Beleza. Adorei. O corpo religado e o corpo resgatado. Então, essa literatura aqui, devia ter mais um, que é o meu primeiro livro de poema, que eu sempre esqueço ele para trás. Aqui deve ter o quê? Eu não sei se é 9 ou se é 10. Na verdade, são 11, que tem uns outros que eu também não trouxe. Aí, assim, é todo um repensar disso. Ali começa ali. Né? É todo... Quando a gente começou a fazer essa literatura, nós, do Quilombo hoje, nós, Cadernos Negros, a gente se deparou com uma coisa que a Ju falou. A gente se deparou com a norma culta. E, às vezes, deixa eu ver, a gente percebe que a norma culta é uma norma puta. Né? Ela é uma norma puta. Porque você não pode falar certas coisas. Está certo que a gente está deixando essa norma puta de lado, porque, assim, quando a gente fala boa noite a todos e boa noite a todas, e boa noite a todos, eu quero que o universal não seja só o todos, porque todos é um patriarcado. Então, boa noite a todas, boa noite a todos e boa noite a todes, e a quem mais... boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu tata, benção. Seu vaqueirinho vem lá da Bahia, boa noite. Isso só foi a minha assessora dizendo, não mexe com isso agora. Mas, assim, eu quero dizer, isso tudo para dizer para vocês do corpo. E aí tem uma coisa também. Quando eu falo que é um corpo estilhaçado, que eles mostram para a gente, isso não é só nas cartilhas. A literatura branca brasileira tem esse prazer. Né? Não é o corpo imorrível, é o corpo morrível. Né? A literatura tem o quê? A Bertoleza. Nem sobrenome tem. Que se estripa toda. E aquela descrição, as tripas se misturando com as tripas do peixe, e aquele fedor. Acho lindo. Né? Eu queria ser a Bertoleza, te juro. Lógico que não, cacete! Nunca, jamais. Então, vamos falar de outra. A pele dela era tão branca, que se confundia com a neve. Eu quero ser a Branca de Neve, não pode. Não tem corpo para você. Tem a negrinha. E ela pegou o ovo quente e enfiou na boca da negrinha, que de febre morreu sonhando com bonecas brancas. Eu quero ser a negrinha. Lógico que não. E como reverter? Desculpa outro palavrão, mas eu sou literata e palavrão pode. Dizem que só pode por escrito, mas eu vou falar, tá? Então, assim, como
destruir essa putaria toda, cara. Escrevendo. Não é deixando os nossos personagens um super-herói. Se for na linha do afrofuturismo, tudo bem. Mas, assim, nos deixando como nós somos, humanos. Nós andamos, nós caminhamos, nós choramos, nós sorrimos, nós trabalhamos, nós sentamos, nós nos amamos, nós fazemos sexo, nós comemos, não comemos. A gente está feliz, a gente está triste, a gente briga, a gente se estapeia, a gente se abraça, a gente beija na boca. A complexidade de ser um ser humano. Porque é complexo. Não é porque eles não nos dão visibilidade da nossa complexidade que a gente não é. A gente é. E a gente corta isso quando fala assim, o que você está falando, por que você escreve? Eu escrevo. Eu sei que eu e os meus correligionários somos uma gota nesse oceano. De criar um novo imaginário. O novo imaginário social, tanto para crianças brancas quanto para crianças pretas. Quando eu falo para vocês assim, gente, todo mundo me pergunta como foi minha infância, para saber, né, se tem alguma coisa da minha infância nos meus livros. Sei lá, o povo quer saber. É como se eu tivesse uma antena e uma cor verde que eu escondesse o tempo todo, né, e só solto para ser escritora. Então, eles ficam procurando antena em mim. Então, agora eu lembrei de uma coisa engraçada, mas deixa quieto. Aí, assim, então, eu tive uma infância de criança negra. Que infância vocês acham que eu tive? Essa foi minha infância. Alguém pensou uma outra infância? Sim. Passei fome. Vendi bala na esquina. Meu pai me batia. Tem outras infâncias. E mesmo essa infância que vendi bala na rua, ela também brinca, sabe? O que tiram da gente nessa hora? O direito de ser criança. Porque eu não sou criança, eu sou menor. Eu não sou criança que vai crescer, eu sou um mini marginal que vai crescer e me dar trabalho. Porque já estão matando a gente ali, com 10, 12, 11 anos. Matando ali. Antes matava com 17, 18. Agora mata ali. Porque vai ser marginal, vai roubar, vai ser aviãozinho. Sem pensar por que isso existe numa sociedade como a gente. A nossa literatura faz pensar. E aqui eu falo nossa e aponto a minha, porque é nossa porque tem outros escritores negros que atuam nessa linha aqui que eu estou falando, certo? E eu sempre falo que a gente está fazendo um movimento de literatura negra brasileira. E não é afrodiaspora, que eu fiquei brincando com ela aí. Não é afrodescendente, não é descendente de escravizados. Porque, quando tentam dizer a minha literatura dentro do cânone, é assim, a literatura negra prima por falar de escravidão, falar de problemas sociais, falar de tristeza. Nunca leram Miriam Alves. Miriam Alves tem Caderno Negro. Você vem, eu gemo, arregaço o meu ventre e curcuveio. Poxa, quanta tristeza ter esse poema, né? Certo? Gente, aí assim, você pega e pensa do que eu escrevo que dá substância a isso. É um corpo invisível, é um corpo explorado, é um corpo martirizado, é um corpo... Mas quem fez esse corpo dessa forma foram vocês. Eu passei pelo museu, cadê
Ah, está ali, já saiu. Não me põe de novo, depois dessa palestra, em frente do quadro do João VI, senão vocês vão ter que me prender. Certo? Então, vocês vão ter que me prender por destruir patrimônio público. Então, gente, eu acho que o que eu queria dizer a vocês é isso. E queria também dizer para vocês que os meus livros, quais? Daqui para cá, estão ali na mesa, tá? À venda, porque é outra coisa que a gente rompe, que diz assim, ninguém compra o livro de vocês não estão no mercado. Eu estou. No mercado da nega de acarajé, que é aquela que punha lá a sua manta, vendia acarajé, comprava casa, forreava e fazia o samba de roda lascado. Olha o corpo de novo. Boa noite, obrigada. Gente, agora a gente vai abrir para perguntas, dúvidas ou falas que vocês queiram fazer, poemas, o que vocês quiserem. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Boa noite, Miriam. Boa noite, Juliana. Muito obrigada por vocês estarem aqui. No Júlio das Pretas, né? A semana passada nós tivemos... Como que era o nome dela? A Leda Maria. E ela trouxe essa questão da espiralidade que você trouxe aqui e as coisas se fecharam. Juliana, eu fico pensando aqui na Carolina Maria de Jesus. Ela era sozinha, né? Ela não tinha nós. Ela não tinha o nosso movimento para defendê-la. Quando eles diziam que aquilo não era literatura. Não era literatura, não era corpo, era invisibilidade total. Então, hoje, nós nos temos umas às outras, e que cada uma de nós dá uma visibilidade para a outra, né? Nós estamos juntas na dororidade, como já disse Vilma Piedade, né? E que as pessoas brancas, as mulheres brancas, procurem saber o que é a dororidade. Posso dar spoiler? Pode. Não, vou comprar o livro da Vilma Piedade. É verdade. Para saber o que é dororidade, que não é mimimi, é uma filosofia, uma teoria. Né? Miriam, você está reclamando o quê do João VI aí? Não desce aqui no museu, como que é o nome ali, Gisele? Aqui no Memorial de Curitiba. Tem um painel gigante, assim, com um homem preto, assim, amarrado. Ai, que horror. E uma mulher negra nua. E as naus de caravelas. Aquilo é um horror. É de uma violência, Miriam, que fica com o Dom Pedro aí, que está bonito. Tá? Não desce lá, não vai ver. Não vai ver, porque eu junto com você. Bonito, se você ver junto comigo, nós duas vamos surpresa, porque faz horas que eu estou querendo meter fogo naquilo lá. Nossa, pai, esse povo Olha, o Dom João VI é responsável por aquilo lá. Quando o Napoleão Bonaparte... Eu sei, eu não, mas agora você me provocou. Agora, quando Napoleão... O que eu tenho contra? Eu tenho contra a história do Brasil. Assim, quando o Dom João VI fugiu de Napoleão, covardão, e veio para cá, ele chegou aqui e não tinha nada. Então, o que fez? Ele movimentou muito mais o tráfico naquela época, por isso que nós fomos os últimos a absorver esse tráfico, por causa daquele senhorzinho ridículo, baixinho, sabe, e que não tomava banho. Tá, fedido. Você está certíssima, mas eu digo, diante de uma violência que salta os olhos, isso não é nada, porque é preciso saber a história, né, para você odiar o Pedrinho ali. É o João VI, é o pai dele. Ali é mais evidente, é mais horrível, é mais violento, é violência pura. Então, eu quero agradecer a vocês,
Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci de dizer. Junto com aquele painel escravagista, nojento, violento e racista, Curitiba significa Coretuba. Curitiba é uma cidade indígena, que significa muito pinhão aqui. Só que Curitiba racista diz que aqui é capital europeia, só para invisibilizar nós. Thelma Mello nasceu aqui, ó, a família inteira é daqui, Curitiba é preta, então sejam bem-vindas. E digo mais, a dona Abiba faz aqui, junto com nós, o Júlio das Pretas. E coloca uma bandeira lá em cima, Júlio das Pretas. Esse ano ela deu o calote em nós. Mas tudo bem. Eita! Mas tudo bem, ela trouxe vocês. Então, tá maravilhoso. A Biba está de parabéns. A Biba está aí, né? Começando a caminhada antirracista dela. A gente fala para ela não desistir. Mas a branquitude tem muito que aprender sobre os nossos corpos, das nossas oralidades, das nossas encruzilhadas. Porque eu digo, quem vai salvar o mundo somos nós. Obrigada, mulheres. Olha, quando você fala que a branquitude tem muito que aprender com os nossos corpos, eu estou cansada de ensinar a branquitude. Peraí, me provoca, minha filha, provoca que a gente vai essa discussão até o sarrar. Até o sarrar. Aí, assim, é assim que eu conheci a Ju. Né? A gente discutia até o sarrar. Que é o seguinte, ó. Fora, você falou de Carolina Maria de Jesus, eu não vou falar porque vai ficar muito longa a história, mas, assim, quando eu falei do poema Protesto, eu falei que foi em 1956, não foi? Foi. A Carolina Maria de Jesus veio, depois tem Vai. Aí fala assim, numa mesa disseram assim, a gente precisa dar voz para vocês. Lógico que foi uma branca que falou isso, né? Aí eu assim, ó, voz eu tenho, eu preciso de ouvido, e parar de fazer ouvido moco, dizer, eu tenho muito que aprender com vocês. Minha filha, quando eu paguei a minha universidade, eu tenho muito que aprender dentro de uma universidade branca, né? Eu tenho que aprender Marx, eu tenho que aprender um monte de gente. E, assim, ninguém veio me ensinar com boa vontade. Gente, vai aprender, vai estudar, vai se limpar do poder da branquitude, porque o poder da branquitude não está só nos brancos. O poder da branquitude é o poder dessa nação. Quando você fala daquele painel, quando eu falo do Dom João, que é assim, nós somos uma nação esquizofrênica. Aqui, você vê aquele painel ali e diz assim, aqui a escravidão foi dócil. Vai tomar naquele lugar que não toma sol. Entendeu? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Esse não sai. Não sai. Temos uma aqui. Miriam, sei não, hein? Se ele fica falando essas coisas assim, o pessoal não vai nem chamar a gente de novo. Eu só queria dizer que faz 25 anos que eu me autodeclarei branca. 25 anos. E eu queria dizer o seguinte, eu nunca vi nada.
isso que a gente escreve. Tenha mais perguntas, intervenções? Boa noite. Era justamente sobre isso. Meu nome é Patrícia Ressurreição. Infelizmente é um nome em português, né? Herdei, a gente preteou esse nome. Sou estudante de mestrado em cinema e artes do vídeo. E desde já quero expor minha doutora favorita, a Ana ali do lado da Thelma, maravilhosa. E aplausos, gente, pelo amor de Deus, ela merece. Em uma das aulas da Ana, ela me trouxe uma escritora maravilhosa chamada Preta também, ela é portuguesa, que é a Djamila Pereira, né? Ela tem um livro. Isso. Obrigada, doutora. Ela escreveu um livro que se chama O que é ser uma escritora negra, de acordo comigo. Eu estava numa crise dentro do mestrado de escrita. E eu queria fazer uma citação rapidinho antes de fazer a minha pergunta que ela traz no livro dela, que é assim: queria alguém saber o que pensa, ou imaginava, ou imagina, ou o que sentia uma preta? Queria alguém saber de uma preta com uma queda para as palavras? Queria realmente alguém saber de uma preta no tempo da minha avó, no tempo da minha bisavó, até da minha mãe? Este é o pior dos tempos e também é o melhor dos tempos. Aqui ela trouxe, ela mexeu em muitos lugares, assim, inclusive da minha ancestralidade. Mas como eu cheguei agora nesse lugar de pesquisa, de escrita, de leitura, né, comparado à vivência de vocês, eu sou um neném ainda que estou engatinhando, mas humildemente eu gostaria de saber o que é ser uma mulher preta, brasileira, escritora, e que vamos atualizar, né, aqui em Curitiba. Obrigada. Em Curitiba eu não posso dizer nada. Em Curitiba eu não posso dizer nada, mas Curitiba faz parte do Brasil, mas Curitiba faz parte do Brasil, e todo o Brasil é racista. Bom, agora, ficando bem na sua pergunta, Zé Duru, né? Quando me faltam palavras, eu canto, ou escrevo, ou faço as duas coisas, mas uma de cada vez, talvez. Bom, veja bem, o que é ser uma escritora negra? Primeiro, a primeira coisa é saber que você é uma escritora negra. E como é isso? Eu sou uma escritora negra. Por que eu estou dizendo isso? Nos primórdios disso aqui, a gente não falava que a gente era escritor. A gente falava que escrevia, sabe? Eu chego lá, é um versinho. E por que isso acontece com a gente? Tá? Acontece porque eles colocam a literatura, o ato de escrever, num patamar tão alto que ninguém, para ser escritor, você tem que ter uma alma elevada, ter um quarto só para você, uma máquina de escrever e não sei o quê. Então, quando você coloca esse fazer num patamar alto, eu que faço. A Carolina Maria de Jesus, que fez num barraco, ela é minha heroína, entendeu? Ela fez num barraco com a velha Eunice pedindo pão, e ela escreveu pra caramba. Não, mas não pode, porque está longe daquela distância. Olha o pleonasmo, está longe daquela distância que se coloca, entendeu? E, então, nós fizemos um trabalho muito grande com nós mesmos para dizer, a maior revolução é dizer, eu sou escritor. Eu sou escritor. Se você gosta, se você não gosta, se você acha o meu poema uma porcaria, se você acha que eu preciso voltar para a escola para poder escrever, problema seu.
Eu sou escritor, eu sou escritora. E eu, quando eu falava isso, eu me lembro que uma vez eu falei na escola da minha filha, que teve um problema lá, que tinha uma reunião de pais, e eu não fui. Aí mandaram me chamar. Por quê? Eu não fui, perguntaram para a Dandara por que eu não fui. Ela disse que eu estava nos Estados Unidos, que eu era escritora, estava nos Estados Unidos dando uma palestra, e que ela ficava com a tia não podia sair do trabalho para ir na reunião. Me chamaram. Olha, mãe, a senhora tem um problema. A sua filha é mentirosa. Ela disse que a senhora era escritora e estava nos Estados Unidos dando uma palestra. Ela não avisou a senhora a reunião? Eu falei, avisou. Eu estava nos Estados Unidos dando uma palestra. Eu sou escritora. Aí o pai da Dandara também era, já falecido. Aí, no dia seguinte, eu fui, levei os livros do pai da Dandara e os meus livros. Ele pegou assim e falou, eu só gosto de literatura boa. Nem abriu. Problema seu. Eu sou escritora e estava nos Estados Unidos dando uma palestra. E aí? Aí a minha filha é mentirosa, né? Porque aí eu tive problema com isso. Aí a Dandara chega em casa toda chorosa e tal. Mãe, por que você não é uma mãe normal? O que é uma mãe normal, meu Deus? Eu falei, e se eu fosse uma mãe daquelas que bebe, que bate, que não sei o quê? Pelo menos eles acreditariam em mim. Legal, né? Olha o que faz com a cabeça das nossas crianças. Tá? E ela até saiu, porque eu só falo quando ela sai, porque depois ela briga comigo. Isso aí, Dandara. Eu não vi você passando, viu? Eu não vi você ali, ó, falei um podre. Então, atualmente, a gente brinca com isso, mas, na época, não foi nenhuma brincadeira. Não, eu falei que eu brinco com ela, né? Porque não é brincadeira, eu brinco com ela, porque foi traumático. Para mim também. Mais Pessoal, alguma? se eu bebesse, se eu batesse, se eu não sei o quê, era possível. Olha a questão do corpo da gente e o que passa para nossas crianças. Se ela chegasse, e era mentira, eu não fazia nada disso, eles acreditariam. Que eu batia nela, obrigava ela a limpar a casa, que eu deitava e ficava bêbada. Eles acreditariam. Esse é o corpo acreditável. Pronto, quem mais? Mais alguém, pessoal? Fala no microfone, vai. Tem uma voz tão bonita. Obrigada. Aumentou a voz? Tá bem. Não, eu só queria agradecer também esse privilégio de ouvir vocês, né? E parabenizar o museu por estar proporcionando, né, esses momentos para nós. Fiquei muito emocionada com várias falas que vocês fizeram, né? É um orgulho a gente, enquanto pessoas negras, receber, né, intelectuais negras, ver que vai crescendo, né, a visibilidade. E também gostaria de dizer que compartilho com vocês essa discussão sobre a eterna identidade de nós, pessoas negras, nos livros escolares. Isso também me enraivece, me deixa indignada e entristecida, e o trabalho que eu venho realizando nos últimos anos é justamente para desconstruir isso, né? Porque existem milhares de outras representações possíveis, né? E, enfim, o reducionismo, né, a que isso leva, e ao desconhecimento de todos os papéis, né, que os nossos ancestrais exerceram nesse país, realizando todas as funções possíveis, né? Inclusive, atualmente, alguns personagens vêm sendo reconhecidos como não foi um Rábula, foi um advogado, não foi um mestre de obras, foi um engenheiro, né?
e assim vai. Mas isso tudo fruto do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Então, isso também é muito bacana de ver que como nós, de quantas gerações, né? Nós fazemos parte de muitas gerações. E é maravilhoso também ver as jovens, né? Também aqui, essa Milene também mestrando em cinema, né? A Patrícia realizando um trabalho maravilhoso. Amanhã eu participo de uma banca de mestrado, obrigada, uma banca de mestrado da Vanessa Freitas, que também está discutindo, né, a figura negra no cinema e problematizando isso que vocês trazem. Então, maravilha, emocionada, inspirada. Eu espero que tenha ficado gravado a fala, que eu gostaria de ouvir e, se me derem licença, também de apresentar lá na universidade para os alunos, né, os nossos estudantes. Muito obrigada. Tira os palavrões, tá? Não, eu estou brincando, imagina. As músicas de funk que eu ouço, eu não falei nenhum palavrão. Olha, só vou dizer uma coisa para você. Eu também fico muito enraivecida, como já deixei bem explícito com isso nos livros didáticos, mas eu fico mais enraivecida ainda com a legenda. A legenda é o seguinte: os senhores de escravos castigavam seus escravos quando eles faziam coisa errada, né? Então, não é à toa que tem essas coisas de amarrarem a gente no poste atualmente, baterem, que não sei o quê, porque os senhores dos escravos não são os essa palavra não vai sair agora, não são os supliciadores, os vilipendiadores, quase saiu, os escravizadores, os ladrões, estupradores, não, são senhores de escravos. E essa frase está no poema que eu li. Senhores, nós, do Quilomboja, a gente problematizava isso, porque, senhores, eu estou falando com alguém acima de mim, senhores. Aí tem os poemas dessa época, Carlos Assunção, Adão Ventura, tem alguns outros que fazia esta interlocução usando os senhores. Aí chega essa juventude, na época eu era jovem, tá? Eu tinha 30 e poucos anos, tá bom? Aí assim, chega essa juventude mandando esses senhores pastar, questionando esses senhores, porque a gente começou a ler as biografias que chegavam até nós, de África, dos Estados Unidos, e perceber que esses senhores que a gente colocava no nosso poema era uma forma assim de a gente não desconstruir esse senhor que é nosso dono, o senhor, senhorzinho que é nosso dono, esse senhor e senhor, senhorzinho que é dono da cultura, esse senhor, senhor, senhorzinho que é dono da Casa Grande, esse senhor, senhorzinho que é dono da Bolsa de Valores. Fazendo um pequeno comercial, a Juliana falou muito desse livro. E por causa desse livro, eu não escrevi ainda meu terceiro romance, porque ele está me engolindo no sentido assim, de dizerem, e eu achei que foi um marco divisório. Quando você chega no marco divisório da sua literatura, você fica pensando que você vai escrever depois, né? Aí você tem que dar um tempo à tua cabeça e esperar a coisa chegar. Aqui, esse livro. Eu estava cansada dessa história de senhores. Eu estava cansada dessa história de glorificar um passado tenebroso e de nos vitimizar, umas vítimas passivas desse trabalho tenebroso, e eu escrevi esse livro. Que diferença de divisão tem esse livro? A minha personagem, eu vou ter que pegar na mão de novo. A minha personagem é branco. É um homem branco. Alfredo. E em contrapartida, a minha personagem feminina é Maréia, uma negra. E esse romance tem uma estrutura que, assim, na verdade, eu escrevo 2 romances num. Eu escrevo só a família branca no capítulo, todos os capítulos ímpares. Então, começa com Alfredo.
que é o herdeiro. Ele herdou o quê? Ele herdou tudo isso. Ele herdou do João VI, ele herdou aquele cara pendurado lá que você falou, a mulher pelada, ele herdou tudo isso. E esse livro é da contemporaneidade. Eu não falo de escravidão, eu falo de escravidão no próximo que eu estou escrevendo, que não é romance. Ele é criado numa família, essas famílias patriarcais, quatrocentão. Eu não vou dizer para vocês que eu me baseei um pouco numa família baiana que tem, mas tá. Um tal de ACM Neto, uma coisa assim, eu acho. Eu acho que eu me, fiquei, na época tinha morrido lá o homem. Aí, assim, então, eu acho que alguma coisa veio dali. Então, esse Alfredo, ele herdou tudo isso, mas porque todos os outros morreram. Os outros filhos, o filho que seria herdeiro, que seria o forte, morreu. E eu adorei matar. No livro. Eu matei uma criança branca no livro. Eu matei a família toda deles no livro, porque a família tinha uma desgraça que foi conjurada quando eles roubaram algo na África e trouxeram para pagar, para cá, para o Brasil. E esse algo fazia parte, por isso que eu entro no museu, vejo todos esses algos que faziam parte de uma cultura, e aquele faz parte de uma vitrine. E aí eu e a minha filha ficamos assim, pisando em ovos, né? Então, principalmente quando você entra faz um tour no Museu do Louvre, né, pelo computador, dá para fazer isso. Aí você vê aquelas máscaras de ouro, aquelas máscaras africanas, tal. É tudo de um povo retardado que não sabia fazer nada. Então, essa família traz essa relíquia que fazia parte de toda uma estrutura daquele lugar, daquela África, daquele lugar. E aquilo vem, e aí ele vem com uma praga ancestral. E vai morrendo todo mundo pelo caminho que toca naquilo. Até chegar na aí o mais velho, eu não vou contar o livro, eu vou contar assim, mas quando você ler, você vai ver que não é nada disso. Aí o patriarca-chefe, ele acha que tem alguma coisa errada com aquilo, ele guarda e guarda lá num banco, lá no fundo, para nunca mais pegar. Bom, e esse filho, esse neto Alfredo, foi o único que sobrou para herdar tudo isso, ele tinha um problema físico. Ele tinha um problema físico. Não fui eu. Ele tinha um problema físico, ele suava muito, mas o livro não é nada disso que eu estou contando. Eu estou contando a estrutura. Aí, assim, ele tinha um problema físico. E ele achava que ele era herdeiro realmente de uma dinastia glorificada. Assim como nós, todos os brasileiros, até no finzinho do século passado, achávamos, agora estamos questionando. E ele descobre que nada disso. E aí começa o livro. Só para dizer que eu não falei de Maréia, é que eu gosto muito do Alfredo, sabe? Ele é muito denso, ele é muito lindo. Aí, assim, eu mato a família dele inteira. Aí, assim, então, Maréia é uma musicista negra, que fez uma faculdade de música e tem uma passagem que ela queria fazer violoncelo. Aí os professores, sabe, Ju, diz para ela assim, que não é aí que ela vai ficar, não, porque não tem nada a ver com ela. Aconteceu alguma coisa assim com você? Não, né? Aí os professores tentam convencê-la dela fazer um curso mais apropriado para ela. Que violoncelo? Flauta? Talvez, sabe, não tenho nada contra o instrumento de cor, eu tenho contra a fala dos professores. Faça alguma coisa, aí que você vai pensar, alguma coisa, o que é? Instrumento de couro. Mas ela quer fazer violoncelo. Eu posso fazer o que eu quiser. Aí ela faz violoncelo. E ela é a herdeira ancestral, né,
dessa ancestralidade que tem essa relíquia, e ela é herdeira. Então, por isso que existe o contraponto. Só que um não sabe do outro até o 15º capítulo, quando eles se encontram. Ah, e o livro acaba no 16º, tá? E aí, vocês têm que ler. E aí... Mais alguém ainda? Temos mais alguma perguntinha? Não? Pessoal, queria agradecer a Juliana, a Miriam, e antes da gente encerrar, eu só queria fazer um lembrete que amanhã a gente vai ter aqui na sala de vídeo do programa público a exibição da instalação em vídeo Nós Somos Pássaros que Andam, da Glicéria Tupinambá. E agora, sábado, dia 20, às 16 horas, a gente tem a abertura da exposição Lia de Castro, o Espaço do Corpo, e uma mesa de conversa com a artista, com Vicenta Perrota e com Guilherme Altmaier. Muito obrigado novamente pela presença. Não E levanta agradeço.